Fala galera, tudo bem? Tô aqui de volta para falar, antes disso, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e assista a série de poluição eletromagnética. Não deixe de assistir o primeiro vídeo para depois assistir esse vídeo aqui, que é o segundo vídeo da série, senão você vai ficar boiando aí na história, beleza? Poluição eletromagnética e eletricidade na cidade. Quero te explicar o seguinte. No primeiro vídeo, eu te expliquei como que funciona a corrente elétrica no corpo. Agora eu quero te explicar como que funciona a corrente elétrica na cidade. Você vai entender isso daí. Corrente elétrica. Corrente elétrica, se está lembrado, é quando a carga negativa, ela migra de um lugar que tem uma energia potencial elétrica para um lugar que tem uma energia potencial elétrica diferente. Ou seja, de um lugar que tem uma voltagem X para um lugar que tem uma voltagem Y. E, em geral, ela migra espontaneamente de um lugar que tem menor energia potencial para um lugar que tem maior energia potencial elétrica. Então vamos ver como é que funciona isso daí na cidade. Tendo o seguinte, para te explicar, eu vou te mostrar aqui, ó. Nessa lousa, nesse quadro branco, eu vou jogar um esquema de como que é que funciona na cidade. Veja esse esquema aí. Nesse esquema, você tem a representação de três regiões diferentes que estão envolvidas no processo de transmissão da corrente elétrica que chega na sua residência. Em primeiro lugar, é a usina elétrica, a usina hidroelétrica. Usina hidroelétrica por quê? Porque é uma usina que transforma energia hídrica, energia mecânica da água, em energia elétrica, através de uma turbina. A água vem com a força que ela tem de energia da queda da água e roda, movimenta, faz a turbina girar, e essa turbina ela tem um gerador que vai armazenar energia elétrica e distribuir para diferentes estações de distribuição de energia elétrica. E aí cada cidade tem a sua. Você tem lá a CEMIG em Minas, a SEB, e aí cada região, aqui em Brasília, cada região tem uma estação de distribuição de energia elétrica. Essa estação de energia elétrica vai distribuir a energia pelas residências. Então, para cada casa, cada comércio que tem dentro da sua cidade, ela vai mandar a corrente elétrica para aquele CEP, para aquela região diferente, para aquela residência diferente. A voltagem, a energia potencial elétrica nesses três locais, usina hidrelétrica, estação de distribuição de energia elétrica e residência, ela tem voltagens diferentes. Por ter voltagens diferentes é que a corrente elétrica percorre esse circuito e chega na sua casa. Lá na usina, na ordem, sei lá, de 700 mil volts. Na estação de distribuição de energia elétrica, em torno de 13, 15 mil volts. Na sua casa, às vezes umas cidades são 110, outras cidades são 220. Pequena variação ali, que fica oscilando, 220, 240 volts. Mas nessa faixa aí dos 220 volts. Então, olha só, sai 700 mil volts da usina hidrelétrica para chegar a 15 mil volts na estação de distribuição de energia elétrica para chegar a 220 na sua casa. Beleza? Esse é o conceito. Se você pensar na analogia que eu fiz no outro vídeo, a cabeça da célula é a usina hidrelétrica e a sua casa é a cauda da célula. Assim como a mensagem, a condução elétrica sai da cabeça, vai lá para a ponta do dedo e faz o dedo movimentar, na cidade funciona do mesmo jeito. Sai da cabeça da célula, que é a usina hidrelétrica, passa por todo o corpo, que é a cidade, a estação de distribuição, e chega na sua casa, que seria a cauda da célula. Desse jeito, a corrente elétrica vai migrando de um lugar para o outro. Aí, dentro da sua casa, é que vai acontecer o grande problema. E para você entender esse problema, você vai ter que entender como que os aparelhos que você utiliza em casa utilizam essa energia elétrica. E aí eu preciso que você me acompanhe lá fora. Então, os equipamentos que você tem na sua casa, eles podem ter potências diferentes. Quanto maior a potência, mais forte vai ser a corrente que ele precisa para funcionar. Então pensa comigo, a potência de diferentes equipamentos, qual é a potência dos diferentes equipamentos que tem na sua casa? A gente pode escalonar os diferentes equipamentos em potências diferentes. Então a potência ela é medida em watt. Imagina aí equipamentos que vão variar de 0,1 watt até 10 mil watts. Então 0,1 watt, você vai ter aí o seu computador pessoal, seu laptop,
uma caixa de som que você tem, um equipamento desses 3 em 1, esses antigos microsystems, um equipamento 0.1 watt. Então você tem diferentes equipamentos. Né? Você tem os seus iPads na ordem de 1 watt, você tem os seus telefones celular na ordem de 2 watts. Você tem aí, por exemplo, 600 watts, você já tem as antenas de telefonia, que hoje tem disparado para todo lado, você tem antenas de telefonia móvel. Então, são equipamentos, são antenas, torres de telefonia que trabalham na ordem de 600 watts. Você tem lá na sua cozinha o seu micro-ondas que trabalha na ordem de 1000 watts. Já pensou um micro-ondas 1000 watts? Imagina o tamanho da corrente elétrica que ele precisa. Tanto é que se você olhar o fio que conecta o seu micro-ondas na tomada, você vai ver que ele tem uma espessura maior, porque ele puxa uma corrente mais forte da parede, por causa da potência alta que ele trabalha, 1000 watts. Vou deixar até uma tarefa de casa para você. Vai lá no seu chuveiro elétrico e olha para você ver a potência que o seu chuveiro trabalha. Você vai ver que dentro do banheiro tem um equipamento cuja potência elétrica é altíssima, trabalha numa alta voltagem com uma corrente alta. Então pensa comigo. Você tem, além disso, mais antenas, mais torres. Por exemplo, torre de televisão. Tem para todo lado nas cidades, nas grandes cidades principalmente, torre de televisão trabalhando na escala de 3.000, 2.000 watts. E para fechar o ápice, as antenas de rádio, difusora de rádio. Isso trabalha na ordem de 10.000 watts. Já pensou uma potência alta dessa, a corrente elétrica que ela puxa? É altíssima, concorda? Potência é igual a corrente vezes voltagem. Quanto maior a potência do equipamento que você tem na sua casa, maior a corrente elétrica. E quanto mais intensa é a corrente elétrica, mais campo magnético tem afetando a sua vida e você está gerando doença sem saber, invisível aos seus olhos. Me acompanha nos próximos vídeos, se inscreva nas minhas redes, se inscreve no meu canal, que vem muita coisa boa por aí para melhorar a sua saúde. Um abraço.